Vamos então a esse complexo todo. Como que o Bolsonaro está articulando para garantir a reeleição? Vamos começar pela Petrobras, onde ele mexeu com gosto. Caio Paes de Andrade é o novo nome à frente da empresa, já está sendo cobrado por todos os lados. A reportagem de Everton Souza. Caio Paes de Andrade vai assumir a presidência sob pressão. Dos 10 conselheiros, 3 votaram contra a indicação. Entre eles, 2 representantes dos acionistas minoritários. A associação deles, a Anapetro, já acionou a Comissão de Valores Mobiliários, alegando que Paes de Andrade não pode tomar posse como presidente da Petrobras, por não possuir requisitos legais para tal, por não possuir notório conhecimento na área, além de ser formado em comunicação social sem experiência no setor de petróleo e energia. O temor dos acionistas é de uma possível mudança na política de preços da Petrobras, atualmente alinhada à paridade internacional. Bolsonaro reforçou nesta segunda-feira a expectativa de um freio nos reajustes com o novo presidente. Hoje o Caio está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras, na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no canetaço na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade. Caio Paes de Andrade nega que tenha recebido qualquer recomendação da presidência da República. Talvez o presidente esteja trocando o comando da Petrobras muito mais para inglês ver, quer dizer, muito mais para ter um discurso de que ele está preocupado com isso, de que ele está tentando fazer o preço dos combustíveis baixar, mas que na prática ele sabe que assim, o presidente da Petrobras não tem muita alçada para mudar a política de preços. Caio Paes de Andrade é o 5º presidente a assumir a Petrobras na gestão Bolsonaro. Em meio às pressões, ele ainda tem que lidar com a difícil relação com os estados. O governo de São Paulo, o primeiro a se adequar à lei do teto do ICMS sobre combustíveis, cobra medidas mais efetivas da estatal. Nós sabemos que nós temos um problema na macroeconomia, nós temos um problema na política de preços internacionais do petróleo e também na Petrobras, que ganha muito e devolve pouco para a população desse país. O imposto da gasolina em São Paulo caiu de 25% para 18%. Mas ao anunciar a queda, Garcia frustrou as expectativas de outros estados, que questionam a lei sancionada na semana passada. Os combustíveis passaram a ser considerados serviços essenciais, com uma trava na cobrança do ICMS. Governadores e secretários, contrários ao teto, ainda aguardam a reunião de conciliação, convocada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, para amanhã, justamente para discutir o assunto com a União. Vamos lá, Thaís Arbex. Para quem que alguém vai mexer na presidência da Petrobras se não for para mexer na política de preços? Tá claro que é muito difícil, são uma série de barreiras, a Raquel volta com isso um pouquinho adiante. Vamos primeiro à questão política. O governo acha mesmo que vai conseguir mexer na política de preços da Petrobras? William, boa noite. Não sei se o governo acha que vai conseguir mexer na política de preço da Petrobras, mas o governo, pelo menos agora, tem certeza de que vai conseguir segurar um eventual novo reajuste, pelo menos até as eleições. Se isso já for feito, para o governo está de bom tamanho, William. Caio. Acho que o discurso importa muito mais, talvez, até do que a prática, né? Você mostrar que está se mexendo, você mostrar que está tentando fazer alguma coisa, seja via Petrobras, seja via PEC, seja via Congresso Nacional, seja atacando a Petrobras. É um momento em que o discurso é muito importante, não vou dizer que mais importante do que de fato mexer ou tentar mexer, mas o discurso, ao mostrar para o eleitor que está incomodado, que está se mexendo de alguma maneira para moldar. Tudo bem, mas o eleitor lê na bomba quanto custa o discurso. Vai conseguir mexer no preço da Petrobras? É difícil ele mexer. Raquel. William, até agora ele trocava os comandantes, mas não tinha nenhum efeito prático. Desta vez, eu acho que Caio Paes de Andrade assume, acho não, né? Conforme todas as conversas, o que a gente apura das pessoas que estiveram com ele, eu acho que, apesar dele ter dito que não tem ali formalmente, que não tem nenhuma atribuição, eu acho que ele assume com esta disposição,
que a Thaís mencionou, de não reajustar os combustíveis até as eleições, né? De dar uma segurada, sem mexer em nada muito concreto ainda, mas dar uma segurada. Agora, precisamos ver se ele vai conseguir fazer isso pelo seguinte, a decisão de preços na Petrobras, ela é colegiada. Para aprovar ou não um reajuste, ele precisa, não só ele, mas também ter outros diretores com ele. É por isso que se fala tanto de que ele vai trocar a diretoria da Petrobras. Isso está sendo planejado. Por isso e por conta do interesse político do Centrão em colocar seus diretores. Agora, para trocar a diretoria, ele precisa do aval do Conselho de Administração. Eu tenho dúvida se o Conselho atual dá aval para ele para colocar nomes na diretoria da Petrobras que não tenham currículo para isso. Para um novo Conselho, aí demora um pouco mais, os nomes ainda estão sendo apreciados, tem nomes lá que já deram problema porque estão em cargos públicos, como o chefe de gabinete do ministro Ciro Nogueira, aí vai um pouco mais. Então, resumindo o que eu falei aqui para o público não ficar confuso, ele assume com a intenção de segurar os reajustes, se ele vai conseguir ou não, depende da capacidade dele e do governo de trocar a diretoria. Esse foi o nosso primeiro item no passo a passo, Thaís, Raquel e Caio, para tentar entender como é que Bolsonaro pretende salvar a reeleição dele. Outro aspecto importante nessa tentativa é conseguir a aprovação do pacote de benefícios. O governo vem propondo esse pacote de benefícios há algum tempo. Hoje, nesse contexto, Bolsonaro editou um decreto que empodera a advocacia, muda um pouco das funções, empoderar o verbo acho que se usa mais em outros contextos. A AGU, que sempre representa o governo na justiça, agora dará o parecer final sobre atos de governo. Vamos entender isso melhor. Isso tem a ver também com eleição e reeleição. Tainá Farfan ao vivo com os detalhes. Boa noite, Tainá, de Brasília. Oi, William. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no WW. Agora, os ministérios ainda emitem os seus pareceres, mas quem dá a palavra final sobre a legalidade dessas medidas é a Advocacia Geral da União, com esse decreto que foi publicado hoje. Determina uma consulta obrigatória à AGU para avaliar a ampliação desses benefícios. Esse decreto também foi enxergado como uma medida para blindar o presidente Jair Bolsonaro de uma possível responsabilização por improbidade administrativa ou até mesmo crime eleitoral. Vale a gente destacar que esse decreto foi publicado um dia antes de o relator da PEC dos combustíveis, o senador Fernando Bezerra, protocolar o seu relatório. Ficou previsto, então foi adiada a apresentação desse relatório para amanhã, às 11 horas da manhã, lembrando que essa PEC dos combustíveis engloba em um pacote de bondades que vale até dia 31 de dezembro de 2022. Dentro desse pacote, a gente tem aí a ampliação, mais R$ 70 do Vale Gás, mais R$ 200 no Auxílio Brasil, que pode entrar nessa proposta também, além do auxílio caminhoneiros de R$ 1.000 e também gratuidade para idosos em transporte público. Vale destacar também que o impacto desse pacotão aí pode chegar até 35 bilhões de reais. Esse foi o anúncio do senador Fernando Bezerra na última sexta-feira. E a ideia dos senadores aqui, né, de Fernando Bezerra e também do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é analisar essa proposta ainda essa semana, possivelmente na quarta-feira. Pacheco, que chega no Brasil amanhã e deve se reunir com Bezerra, pode levar essa proposta, então, para apreciação do plenário já na quarta. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Tainá. Boa noite para você em Brasília. Thaís, o que o Bolsonaro consegue na prática? A lei é muito clara, muito clara. Não se faz bondades em época de eleição. Ele consegue driblar isso? William, eu não acho que o verbo blindar seja o verbo mais bem utilizado para esse decreto. Acho que é o que a gente está dizendo na nossa tarde. É um instrumento que o presidente Jair Bolsonaro usa para agilizar os processos. Porque, em tese, primeiro teriam os pareceres dos ministérios e depois a AGU faria esse processo. Agora, ele antecipou algumas fases. Quer dizer que ele está blindado de qualquer ação no TSE? Não, muito pelo contrário. A atuação da AGU não blinda o presidente Jair Bolsonaro de ser questionado ou qualquer outra pessoa de ser questionada ali no Tribunal Superior Eleitoral. Eu estava conversando agora há pouco com um ex-ministro do TSE que até me alertou para o fato de que,
como todo esse processo está sendo feito por meio de uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, por meio do Congresso, até mesmo os parlamentares que derem aval a esse pacote podem estar sujeitos à chamada inelegibilidade. A gente não sabe, é claro, se existiria uma ação que pediria inelegibilidade do Congresso inteiro. Mas o fato é que, na letra da lei, está todo mundo sujeito a isso, William. Caio, parece que são dois objetivos a serem alcançados com esse decreto, refazendo um pouco das funções da AGU. Um é uma medida autoprotetiva. Seguinte, ele coloca entre ele e a autoridade eleitoral uma instância que eventualmente pode ser responsabilizada. Dizem os especialistas, que a Raquel vai relatar logo mais, que isso não funciona. Para o TSE, o que importa é o resultado. Aprovou bondade, eu não quero saber como é que foi. A segunda seria isto, acelerar a tramitação? Eu acho que a palavra-chave aí nesse decreto é a velocidade, né? Mas ele mostra também que tem muita divergência interna dentro do Poder Executivo, dentro dos ministérios, sobre até que ponto esse pacote de benefícios fere ou não fere a legislação eleitoral. E é justamente para solucionar isso, porque quando tem a divergência, por exemplo, a assessoria jurídica do Ministério da Saúde acha que fere. A assessoria jurídica do Ministério da Infraestrutura, eventualmente áreas conflitantes, por quem precisa passar tudo isso, acha que não fere. Então, para a AGU dirimir isso e resolver esse conflito, demora esse processo. E esse decreto permite que ela interceda e agilize essa decisão final. A AGU já tem essa decisão final. Esse decreto permite uma velocidade maior na decisão final. Na tramitação interna, é isso que na você está tramitação interna, justamente para não demorar muito. Então, eu acho que a palavra-chave é velocidade, né? E é muito coincidente, ou não é coincidente, que seja na véspera da apresentação do relatório, porque o governo quer que tenha já uma análise jurídica sobre isso muito rápida, porque está na cara que é esse pacote social, talvez a última bala aí para tentar conquistar o eleitorado, principalmente de baixa renda, que mais sofre com a inflação. E ele se protege, Raquel? William, na avaliação dos especialistas de direito eleitoral com os quais eu conversei, ele não se protege de um processo no Tribunal Superior Eleitoral. Eventualmente, ele se protege de um processo por improbidade administrativa lá na frente, né? Passadas eleições. São vários programas que ele tem ali. O aumento do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, ainda é discutível. O voucher caminhoneiro é indefensável. É um programa novo que ele está criando e está muito claro na lei eleitoral. Não importa se é o Congresso que decidiu ou não, você não pode criar programa novo na véspera das eleições. Quando ele diz agir só com o aval da AGU, isso para a Justiça Eleitoral importa muito pouco. Se interferiu no pleito e algum partido político questionar a Justiça Eleitoral, ela vai se manifestar. Agora, num processo de improbidade administrativa lá na frente, aí Bolsonaro podia alegar: olha, eu não tenho conhecimento desse assunto, meu especialista legal me disse que eu não agi de má fé. Qual é a ênfase que o Bolsonaro está dando nessa ajuda caminhoneiro? Thaís. William, me parece que essa era a principal aposta, tanto que ela veio como a grande bala de prata ali desse pacotaço, né? Primeiro foi o tal do Pix caminhoneiro, que é a tentativa de ajudar de fato a ponta, porque o presidente Jair Bolsonaro sabe que existe uma pressão grande da categoria. E a gente não precisa ir muito longe, o passado recente nos mostra o quanto essa categoria é capaz de se mobilizar. Inclusive, ela já se mobilizou e muito a favor do presidente Jair Bolsonaro. Ele sabe que há muita pressão ali. Mas é interessante porque a discussão eleitoral, ela está posta, ela está colocada, a gente tem precedentes de casos de prefeitos, mas vai ser a primeira vez que a gente vai encarar um debate dessa natureza numa eleição presidencial. Como que o Tribunal Superior Eleitoral vai se comportar diante disso? Eu confesso que ainda não tenho a resposta, William. Posso só colocar um comentário com o que a Thaís falou para complementar? O voucher caminhoneiro, como eu acabei de dizer, ele é indefensável. Agora, o que eu acho que mais pode ter impacto para o presidente Jair Bolsonaro é o reajuste do Auxílio Brasil. Que já existe.
ele já existe, aí é mais discutível, tem especialistas que argumentam, não, isso não poderia ser feito, é um aumento de quase 50%, nós estamos falando de passar de 400 para 600 reais, mas aí sim, teria um impacto para aquela população de mais baixa renda, que todas as pesquisas mostram, quem ganha até 2 salários mínimos, que a dianteira do ex-presidente Lula é avassaladora. Caio, pela descrição da Thaís e pelas explicações da Raquel, a gente percebe que uma operação de alto risco. Legal, né? Político, ele é obrigado a fazer alguma coisa. Está claro isso na cabeça dos estrategistas? Para dar um nome a alguém, as pessoas ali preocupadas com estratégia. Vac, tem uma questão aí, acima de tudo, que você tem uma situação de carestia, é a eleição da carestia, é a marca dessa eleição, está caminhando para ser carimbada como a eleição da carestia, da fome, das dificuldades financeiras, né? E aí como você lida com isso? Você tendo os players políticos buscando alguma alternativa, e não estou fazendo nenhum juízo de valor ainda sobre isso, e você lida com uma legislação eleitoral. Acho que tem um debate aí para ser feito que vai bem que por cima, né? Tanto que os partidos que tenham em toda essa trajetória um viés mais social, vamos dizer assim, ainda estão criticando, mas ninguém está batendo. A grande questão aí, se a gente olhar sobre outra ótica, Partido dos Trabalhadores, por exemplo, vai ao TSE questionar isso? É uma decisão. Amanhã tem uma reunião da bancada do PT na Câmara, às 14 horas, para tratar justamente disso. Porque como você se coloca contra uma medida que beneficia, em tese, eu não estou entrando nem em juízo de valor, se é caminhoneiro, mas em tese que beneficia, que está dando mais dinheiro para quem mais precisa, principalmente no caso do Auxílio Brasil. Como seriam juízes contra o povo? Esse é o slogan. Você falou em carestia, isso tem a ver com inflação. Vamos refazer os passos até aqui que nós traçamos nessa edição do WW sobre a estratégia de recuperação da capacidade de disputar a reeleição do Bolsonaro. 1. Mexe na Petrobras porque quer mexer nos preços. 2. Trata de acelerar a tramitação de pacotes e se proteger de questões eleitorais. 3. Inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse hoje, durante um fórum jurídico, que o pior momento da inflação no Brasil já passou e que o ciclo de altas da taxa básica de juros está perto do fim. Isso tem forte impacto eleitoral. Confira. A gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração de inflação. Os últimos 2 números foram, acho que pela primeira vez, dentro da expectativa. A gente acha que o pior do momento da inflação no Brasil já passou. A gente tem algumas medidas que estão sendo desenhadas pelo governo que a gente precisa entender qual vai ser o efeito dessas medidas no processo inflacionário, e ainda não está claro, mas é importante dizer que o Brasil, né, fez o processo antecipado. Acreditamos que a nossa ferramenta é capaz de frear esse processo inflacionário e vai frear o processo inflacionário. Essa talvez seja a notícia que o Bolsonaro mais gostaria de ouvir por parte do presidente do Banco Central, que sem dúvida hoje na economia brasileira talvez seja uma das vozes mais respeitadas, se não for a mais respeitada. Agora, ele está colocando um pouquinho ali do que se diz em inglês wishful thinking. Ele gostaria que isso acontecesse ou está realmente pintando? William, nós estamos num contexto de desaceleração da inflação. Agora, não é a primeira vez que ele mesmo já diz que o ciclo está perto do fim, que o pior já passou e é obrigado a voltar atrás. Não só ele, como presidentes do Banco Central ao redor do mundo já se surpreenderam com essa inflação tão persistente. Essa fala do presidente Campos Neto, ela é delicada, porque a gente ainda está num momento de muita incerteza. Nós temos um conflito na Ucrânia, que você vai tratar já, que a qualquer momento pode sair de controle, tem impacto no preço do petróleo. Nós temos uma eleição aqui que pode impactar no dólar, dependendo de para onde caminhar a política fiscal do candidato que tiver mais à frente nas pesquisas. Então, assim, é delicado esse tipo de previsão ainda. Thaís e Caio, deixa eu começar pelo Caio agora, Thaís. Caio, em que medida isso está no cálculo? Você estava muito cético semana passada em relação à capacidade da estratégia de reeleição de Bolsonaro de entender os dados da realidade. Continuam distantes? É que ele diminuiu um pouco, pelo menos, o ataque à urna, né? De uma semana para cá, 10 dias para cá.
coincidentemente ou não, foi num momento simultâneo ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ir até o Palácio do Planalto mostrar as pesquisas qualitativas, falando, meu caro, isso aí é discurso de perdedor. O povo não quer saber disso, o povo quer saber da economia real. E a candidatura adversária, que lidera com folga e é favorita do Lula, está tratando de economia real, de economia popular, das dificuldades imediatas da população. Ele diminuiu, né? Pelo menos, eu não estou falando que vai ser assim sempre. Não, tudo bem, né? É que você tem um momento. Ele parou de falar nisso, pelo menos ainda que momentaneamente. Agora, é uma campanha muito difícil, é uma situação muito difícil. Esse pacote social, também é de difícil previsibilidade no alcance eleitoral, porque uma coisa é você dar o dinheiro ali para o povo, os R$200. Outra coisa é o eleitor identificar o Bolsonaro como um grande, vamos dizer, amigo do povo. Ele identifica muito mais o Lula como no pacote todo e tem na memória os benefícios sociais era Lula do que no Bolsonaro, né? Você tem que carregar toda uma marca. Deixa eu ver isso um pouquinho adiante. Nós vamos no nosso passo a passo das estratégias do Bolsonaro, exatamente esse ponto que você está levantando. Eu queria ouvir as observações da Thaís sobre a economia e a estratégia de reeleição. William, acho que eu vou um pouco nessa linha que o Caio foi também. A gente também tem que ver, do ponto de vista do dinheiro mesmo, o quanto esse pacote social, de fato, vai fazer efeito. É um dinheiro que faz diferença. Como disse a Raquel, se for aprovado R$200, quase dobra o valor do Auxílio Brasil. Vem ainda a proposta de um pagamento mensal do Auxílio Gás, que hoje é feito a cada 2 meses, num valor de R$53. E lembrando que hoje um botijão custa, em média, R$150. Mas isso pode ter um impacto? Pode. Mas se os preços continuam subindo, também tem um efeito quase que inócuo, porque continuam recebendo o valor, mas um valor insuficiente para pagar o que é o mínimo, para pagar comida, para pagar o botijão de gás. Então, não sei se o pacote social resolve. E ainda tem esse outro quesito que será que o eleitor identifica isso como uma política pública? Óbvio que não nesses termos, mas será que identifica o presidente como alguém que pensou na população desde o primeiro dia do seu mandato?